A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Tudo bem, povo de Deus? Vamos meditar um pouco mais na palavra do nosso Pai, né? A palavra dele é vida para nós. E hoje eu trago uma passagem no versículo que está em Jeremias 18, de 1 a 6, que o tema dessa passagem é o vaso nas mãos do oleiro. Você sabe qual é o significado da palavra oleiro? Oleiro nada mais é do que aquele que fabrica objetos de barro, entre eles o vaso. Quando o oleiro pacientemente molda um vaso, é natural que ele apresente alguns defeitos. Então, cabe a esse profissional decidir se aquele vaso continuará com as imperfeições ou se ele será remoldado. Da mesma forma, Deus trabalha em nossa vida. Vamos entender agora o versículo que eu falei de Jeremias 18:1, vamos ver o que está na palavra de Deus, que diz: essa é a palavra que veio do Senhor a Jeremias. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e vi trabalhando com as sodas. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que não posso eu agir com vocês, como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Eu fico imaginando qual foi a reação de Jeremias ao ouvir a ordem de Deus. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. O profeta, na sua natureza humana, poderia ter pensado, como qualquer um de nós poderíamos ter pensado assim também, né? Por que o Senhor não me diz aqui mesmo que eu tenho, o que eu tenho que ouvir? Porque eu preciso ir até lá. Mas, ao chegar naquele lugar, Jeremias viu um oleiro trabalhando em um vaso que se estragou e foi refeito. Com isso, ele entendeu a mensagem de Deus. O vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu minha palavra. É o que está dizendo o versículo 4, né? O oleiro refez novamente. Neste momento, o Senhor fez duas revelações importantes ao profeta Jeremias. Uma, quem é o oleiro, e a outra, quem é o vaso. Vamos entender cada uma dessas, né? Quem é o oleiro? É o que está no versículo 6. Ó comunidade de Israel, será que não posso eu agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. O oleiro que Jeremias viu representava o próprio Deus, zeloso e misericordioso, que nos aperfeiçoa em nossas fraquezas, deseja ter um relacionamento íntimo conosco, para sermos moldados e nos tornarmos o tipo de pessoa que ele deseja. Deus, o nosso oleiro, mesmo com toda a sua força e poder, escolhe amar um objeto, tal frágil e cheio de limitações que somos nós. Quando entregamos nossa vida a Jesus e cremos nele como o único Salvador, nós recebemos o Espírito Santo em nosso interior. Passamos a refletir a presença de Deus em nossas vidas. Continuamos frágeis, mas pela graça do Senhor somos transformados dia após dia, até nos tornarmos mais parecidos com Cristo. Vamos ver o que diz a palavra de Deus em 2 Coríntios 4:7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Diante de tudo isso, não temos nenhum mérito. A glória é somente de Deus, pois o que nós
que nos torna belos não foi conquistado por nós mesmos, mas sim por Jesus na cruz do Calvário. Agora o outro, quem é o vaso? É o que está no versículo 6, né? Que diz, como barro na mão do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Essa palavra vinda a Jeremias provavelmente foi revelada durante os primeiros anos do reinado de Jeoaquim, um rei que desagradava a Deus em tudo, em tudo. Então o Senhor usou as figuras do oleiro e do vaso para ilustrar sua soberania para lidar com Israel. Deus mostrava ali que ele tinha o poder sobre o barro e continuava trabalhando nele para transformá-lo em um vaso útil. No entanto, Israel deveria se arrepender dos seus pecados. Caso contrário, o barro ficaria ficaria duro, né? Antes de ganhar o molde desejado por ele. E se o barro endurecesse, ele teria que passar por um processo muito doloroso, pois seria amassado, quebrado e refeito outra vez. O tempo passou, mas Deus não mudou. Glória a Deus por isso, né? O tempo passou, mas Deus não mudou e ele não mudará. Seus padrões de justiça, perdão e amor continuam os mesmos e se aplicam a nós com a mesma intensidade dos tempos do profeta Jeremias. Deus continua sendo o oleiro e agora nós somos o barro em suas mãos. Por isso, devemos nos perguntar, permitiremos ser moldados segundo os padrões de Deus ou continuaremos vivendo a vida do jeito que achamos melhor? Deixaremos que Deus, através do Espírito Santo, nos esvazie do nosso eu, para nos transformar em vasos para honra e santificação, prontos para sermos usados em sua boa obra. Eu volto à pergunta aqui de novo. Permitiremos ser moldados segundo o padrão de Deus ou continuaremos vivendo a vida do jeito que achamos melhor? Fica essa reflexão para você aí. Para que Deus comece a nos moldar até nos tornarmos um vaso valioso e útil, é preciso que nos rendemos a Ele. Devemos refletir sobre a nossa postura diante do oleiro. Não podemos ficar paralisados com o barro, permitindo que o pecado e as más escolhas nos seguem e nos endureça. Mas devemos deixar que o Senhor trabalhe em nós, colocando sua mão de poder nas áreas que não gostamos de mudar. Que Ele toque nos locais onde nós não queremos mudar. Então nós devemos tomar mais cuidado e deixar Deus trabalhar, porque às vezes é difícil para nós, mas para Deus Ele tem a facilidade. Devemos abrir, deixar Deus trabalhar nessas áreas que não conseguimos nos ficar livres dela. Devemos ter coragem para orar. Senhor, seja feita a tua vontade. Trabalhe em todas as áreas da minha vida, pois não quero ser um vaso velho, duro e reprovado. Então fica essa mensagem aí para a gente estar refletindo se queremos ser realmente esse vaso nas mãos do Senhor, né? E que Ele possa moldar, nos transformar, fazer conforme é a vontade dEle, porque ela é boa, perfeita e agradável. E finalizando, eu volto àquela mesma pergunta que eu falei agora há pouco tempo. Permitiremos ser moldados segundo o padrão de Deus? Ou continuaremos vivendo a vida do jeito que achamos melhor? Pense bem sobre isso. E eu aconselho que devemos ser moldados por Deus a todo tempo, mesmo que isso doa em nós. Ok? Fica então a reflexão.